1 Samuel capítulo 17 e o versículo 15. Mas Davi tinha ido e voltado de onde estava Saul, para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Que coisa linda isso aqui. Davi ia e voltava para cuidar as ovelhas do seu pai. Davi tinha a instrução. A instrução de Davi era uma instrução do céu para a glória de Deus Pai, daquilo que Deus tinha na vida de Davi. Deus permitiu que Davi fosse para a casa do rei Saul para tocar a harpa para o rei Saul, ao qual vinham demônios para atormentar, e ele tocando aquela harpa, os demônios sumiam, desapareciam. E ele ia e voltava. Isso era um plano de Deus de ele ir e voltar. Por quê? Porque um dia ele ia e teria que ver Golias enfrentando Israel. E também enfrentar os seus irmãos. Né? Que os seus irmãos ainda fizeram uma pergunta para ele. O que tu veio fazer aqui no nosso meio? Ah, mas o pai mandou, né? O pai de Davi, Jessé, mandou levar pão e queijo para eles da guerra. E os irmãos, eles tiveram inveja. E disseram, o que tu quer aqui? Tu veio aqui encher o saco aqui? Tu é metido? E Davi, a Bíblia fala que Davi deixou eles falando sozinho e dobrou e virou para o outro lado e viu Golias enfrentando Israel. E Deus usou a vida de Davi para matar o gigante Golias e o nome do Senhor ser glorificado em Israel. E ele ia e voltava, porque ele tinha uma ordem de Deus, ele tinha uma palavra de Deus para que aquilo se cumprisse na sua vida. E neste momento de ir e de voltar, nós vamos entender, amado irmão, que Deus tem propósito no meio deste ir e voltar. Porque nós estamos em movimento diante de Deus. Estamos se movimentando na promessa de Deus. E nós se movimentando na promessa de Deus, Deus faz se cumprir a promessa dele na nossa vida. Ainda que vai se levantar nesse ir e voltar gigantes para nos tentar contra a nossa vida. Mas esses gigantes é o nosso pão. Os dois espias falaram de frente à Nova Canaã, né, que eles seriam o nosso pão. E na verdade, os gigantes amedrontaram o povo de Israel naquela época. Mas Davi era ungido pelo Senhor, como também aqueles homens eram homens de fé, Caleb e Josué, que olharam para o gigante e disseram, ele é o nosso pão, ele será o nosso pão. Assim os gigantes, no ir e voltar nós, nas nossas vidas com Cristo, vai ter gigantes, eles serão nosso pão, né? Eles serão as nossas bênçãos, é o que Deus tem planejado para a nossa vida. Quantos mais pelejarem contra ti, mais Deus vai te abençoar e te colocar em evidência, e o nome do Senhor será glorificado. Nós temos o nosso momento de ir e de voltar. Nós temos o nosso momento de trabalhar nessa terra, né, para nos alimentar a nossa família e também trabalhar para apacentar as ovelhas do Senhor, que é o qual o Senhor nos chamou para nós pregar a palavra do Senhor. Resgatar ovelhas e apacentar, ensinar, corrigir, estar com elas, né, conforme o Senhor tem para a nossa vida. E nós que temos a ordem de trabalhar na obra de Deus, vamos colocar a mão no arado, mas não vamos olhar mais para trás. Porque aquele que olha para trás não é digno daquilo que o Senhor tem na sua vida. Vamos botar a mão no arado e vamos prosseguir para o alvo que é o Senhor Jesus Cristo. Sabendo já que é a última hora da igreja na terra, sabendo que nós estamos vivendo os últimos momentos de acontecimentos ao qual o Apocalipse está se declarando nesse último momento da terra. E nós temos que pregar a palavra de boas novas de salvação. Essa é a palavra de salvação de Jesus. A primeira promessa, a maior promessa é a palavra de salvação. Mas, através dessa salvação que Deus tem na tua vida, virá muitas guerras e muitas lutas, né? Muitas oposições. Mas não te preocupe, porque Deus é contigo. Deus é com nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Deus vos abençoe com essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.